Graça e paz, irmãos. Estamos iniciando o nosso culto de oração, de estudo da Palavra de Deus. Hoje é o 5º dia do projeto 31 Dias de Oração pela Família. Estamos baseando esse projeto de oração em João capítulo 10, versículo 10, que diz: O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Mas eu, Jesus, vim para que tenham vida e vida em abundância. E o tema: Jesus transforma minha família. Estamos envolvidos nesse projeto com a Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, um projeto para abençoar nossas famílias e um projeto também de evangelização e edificação de cada membro de nossas famílias. Então, dentro desse projeto, nós vamos ler o Salmo 127, do versículo 1 até o versículo 4. Salmo 127, ele está dentro de um conjunto de salmos chamado Salmos da Família. E esse salmo fala que é o Senhor que edifica a nossa casa, é Ele que nos dá os filhos e é Ele que nos abençoa. Então vamos fazer essa leitura, Salmo 127, nessa abertura desse culto de oração. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois Ele, o Senhor Deus, o supre aos seus amados enquanto dormem. Os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre é a sua recompensa. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que com ele enche sua aljava. Quando enfrentares os inimigos, numa disputa, não serão envergonhados. Que o Senhor possa continuar edificando os nossos lares, as nossas casas, dando-nos filhos, edificando os nossos filhos em todos os aspectos, no aspecto físico, intelectual, emocional, social e principalmente no aspecto espiritual. Que possamos assim, durante esses 31 dias de oração, orarmos por os nossos familiares, orarmos por intrepidez e coragem para pregarmos a palavra do Senhor. Vamos nesse momento adorar ao Senhor com o primeiro cântico, adorar ao Senhor com alegria, com satisfação. Ele está entre nós, mesmo que estamos distantes fisicamente, mas conectados através das redes sociais e principalmente conectados através do Espírito Santo do Senhor. Vamos cantar, vamos adorar com alegria ao nosso bom e amoroso Deus. Graça e paz, irmãos. Vamos cantar agora, adorando o nome de Jesus, que nos fez vencedores pela fé, que nos livra do mal e que é digno do nosso louvor. 1, 2, 3. Senhor.
Bíblia nos incentiva a cantar um cântico novo, exaltá-lo com todo tipo de instrumentos, com vozes e também com palmas. Deus, ele é digno da nossa adoração, da nossa dedicação, do nosso louvor. Olha, estamos dentro desse projeto de oração pelas famílias e nós então nesse momento vamos investir um tempo em oração. Os irmãos têm, através do nosso grupo do WhatsApp, diariamente ali estão sendo postados as mensagens em áudio e também ali uma arte, uma imagem que nos dá a ênfase da oração daquele dia. E também nós temos ali no WhatsApp constantemente irmãos colocando os seus respectivos pedidos de oração. Como no dia de hoje, a irmã Aline pede oração pela avó do seu esposo Gustavo, avó de 95 anos, que está com a Covid, ela que reside em uma casa para idosos. Também tem a informação que outros idosos estão também acometidos dessa enfermidade. Que possamos orar pela mãe do Gustavo, pelos familiares, por esses outros idosos, orar pelos demais familiares do Gustavo. Continuar orando também pelos enfermos da nossa igreja. Os enfermos da nossa igreja, eles num momento como esse de pandemia, eles estão sendo muito mais sensíveis e muito mais com a probabilidade maior de ser acometidos por essa enfermidade. Que Deus possa estar guardando-os, protegendo-os, livrando de todo mal. Da mesma maneira, aqueles que estão impossibilitados de fazer home office e estão indo aos seus locais de trabalho, estão se deslocando, pessoas da área de saúde, pessoas da área bancária, pessoas que trabalham em postos de gasolina, outros indústrias que ainda estão tendo essa necessidade de ter ali os seus funcionários nos seus postos de trabalho. Que o Senhor possa guardá-los, protegê-los, livrá-los de todo o mal. Vamos orar pela nossa família IBBN, para que cada membro da igreja se comprometa com esse projeto de oração, esse projeto espiritual, esse projeto que tende e incentiva a estarmos separando 10, 15 minutos para orarmos pelos nossos familiares, para que eles sejam edificados, para que eles sejam salvos, para que eles se comprometam mais e mais com o Senhor. E uma oração também por nós mesmos, para que Deus nos dê coragem, nos dê ousadia para pregarmos o Evangelho. Deus já nos tem dado todo o poder. Ele nos prometeu em Atos capítulo 1, versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E nós sabemos que para nós recebemos esse poder do Espírito para sermos testemunhas aqui em São Bernardo, na região do ABC, São Paulo, Brasil e no mundo. Portanto, agora convido você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, colocar o pensamento em Deus e vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós queremos nesse instante, unidos com a família IBBN, nós queremos, ó Pai, primeiramente colocar esse projeto de oração nas Tuas mãos. Abençoe as nossas vidas, as nossas famílias, abençoe, ó Deus, para que cada um de nós, que possamos adentrar nesse projeto, estabelecer um horário e orarmos pessoalmente e também juntamente com os nossos familiares, para que possamos ver várias pessoas das nossas famílias, primeiro, se convertendo ao Senhor, segundo, sendo edificados pelo Senhor, terceiro, aumentando o compromisso para com o Senhor. E, ó Deus, que o Senhor também nos ajude, nos dando intrepidez, nos dando coragem, nos dando ousadia para pregar a Tua palavra.
Ó Deus, quero também orar pelos profissionais ligados à nossa igreja, que estão se deslocando dos seus lares, indo para os seus postos de trabalho. Guarde-os, proteja-os, livre-os de todo o mal. Dê a eles, ó Pai, o acampar dos teus anjos ao redor deles, para que nenhuma peste, nenhum mal possa acometê-los. Ó Pai, nós oramos também pelos enfermos da nossa igreja. Guarde-os, proteja-os, livre-os de todo o mal. Que o Senhor possa abrir as janelas dos céus, fortalecer os seus corpos, fortalecer as suas vidas, fortalecê-los também emocionalmente. Ó Pai, nós também queremos orar pela nossa cidade de São Bernardo do Campo, orar especialmente pelas autoridades instituídas. Dê a eles sabedoria, dê a eles, ó Pai, criatividade. Oramos também pela população de São Bernardo, que o Senhor possa guardar, proteger, que o Senhor possa estar livrando essa população de um aumento da curva dessa pandemia, que realmente essa pandemia, esse vírus, possa estar sendo diminuído, sendo também levado embora, e que assim possamos ter o afrouxamento do isolamento social. Ó Pai, oramos da mesma maneira pelo Brasil, esse país que nós tanto amamos, esse país que tanto necessita da Tua graça, da Tua bênção. Ó Pai, estende a Tua mão poderosa para trazer um avivamento espiritual à nação do Brasil. Ó Deus, usa essa pandemia, usa, ó Deus, essas situações de crise, tanto política, econômica e agora também da saúde. Usa, ó Deus, essas situações para trazer um grande avivamento. Um avivamento não de barulho, mas um avivamento onde os crentes corram para o teu altar, a tua presença, que eles voltem, ó Deus, de maneira entusiasmada para se congregar e adorar ao Senhor, e que haja uma grande colheita de almas para Cristo, que muitos e muitos, milhares se convertam ao Senhor. Ó Pai, é isso que nós pedimos. Pedimos que a Tua graça, a Tua bênção esteja com cada membro da nossa igreja e também com cada familiar dos membros da nossa igreja que estão ligados à nossa grande família IBBN. Ó Pai, eu peço tudo isso em nome de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Rei, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso. É no nome dele que nós oramos humildemente. Amém e amém. Amém. Vamos cantar um cântico de adoração ao nosso Deus. Que possamos cantar novamente com alegria, com entusiasmo, porque Deus é merecedor de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Solte sua voz e cante, adore ao Senhor. Como nós cantamos na outra música, Deus é digno de receber todo louvor, e Ele vai receber todo louvor quando nós subirmos aos céus. Nós vamos poder louvá-lo com os anjos, e Ele vai ser louvado por toda a eternidade. Então, vamos cantar a música agora, desde os confins da terra. 1, 2, 3 e...
de Deus seja louvado, desde os confins da terra, do mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és. Oh, como é gostoso, agradável adorar ao Senhor. E assim então vamos dar sequência ao nosso culto de oração e estudo da Palavra de Deus. E como estamos nesse mês de oração pela família, fiquei pensando em vários textos que podemos falar sobre família e oração. Estamos também chegando próximo ao Dia das Mães. Próximo domingo será o Dia das Mães. E eu queria usar um texto muito conhecido, muito pregado nos Dias das Mães. Mas eu queria focar hoje não sobre a mãe, mas sobre a oração. A oração por nossas famílias. Na verdade, a grande ideia desse sermão eu descrevi da seguinte maneira: quando temos um grande problema, precisamos orar com ousadia para que Deus possa fazer milagres e assim obtermos resultados extraordinários. Todos nós, queridos irmãos, enfrentamos problemas e dificuldades. E nós nos deparamos aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 1, do versículos 1 ao 12. Na verdade, todo o capítulo 1 e indo até a metade do capítulo 2 vai nos falar do grande problema que Ana enfrentou. Ana, ela enfrentou várias dificuldades. E aí, então, ela usou a estratégia da oração, buscando ao Deus Todo-Poderoso para que ele, então, pudesse dar respostas extraordinárias na vida dela. O livro de Samuel, ele está aqui dentro do contexto do tempo dos juízes. E o texto de Samuel, 1 Samuel capítulo 1, nos fala da história, então, de Ana. Ana, que era casada com Eucana. E Eucana, naquela época, havia a poligamia. E Eucana, então, tinha duas mulheres, duas esposas. Ele tinha a Ana e ele tinha a Penina. E aí, então, nós vamos ler que esse é o âmbito central do problema ou problemas de Ana. E aí, então, nós vamos ler 1 Samuel, capítulo 1, que nos diz assim a palavra do Senhor. Havia certo homem de Ramataim, Sufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zuf. Ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Tinha filhos com Penina, porém Ana não tinha filhos. Todos os anos esse homem subia da sua cidade até Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher, Penina, e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana, ele dava uma porção dobrada, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival, a Penina, a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava e ela chorava e não comia.
Eucana, o seu marido, lhe perguntava: Ana, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estava o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor. Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E ela orou e fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da sua serva, e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. E quando ela orava diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Então aqui nós vemos, queridos, essa situação desta família. Essa família que está envolta a muitos problemas. E a Ana, então, ela se encontrava num grande problema, que na verdade se desdobrava em muitos problemas. Geralmente as nossas vidas são assim. Um problema traz outro problema, que traz outro problema. Quando nos vemos, estamos envoltos em muitos. E aqui nós podemos ver que Ana, ela vivia num momento que era um momento da época, como mencionei, da época dos juízes. E na época dos juízes, a palavra de Deus nos diz, no final desse livro de Juízes, que cada um em Israel fazia o que bem desejava, aquilo que lhe parecia certo aos seus próprios olhos. Como cada um vivia de acordo com as suas próprias ideias, o que aconteceu naquela época de Juízes? O povo foi se distanciando a cada momento. Cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. E essa situação, então, trouxe uma grande desilusão e uma grande derrocada espiritual. A derrocada espiritual se vê tanto na própria família do sacerdote Eli. Eli, já de idade, se tornou meio que acomodado ali no seu ministério sacerdotal. Ele tinha 2 filhos que, por uma questão da linhagem da família, também se tornaram sacerdotes, mas eles eram corruptos. Eles pegavam do templo aquilo que não deviam, que pertenciam a Deus. E aí então havia essa corrupção na sociedade, havia essa corrupção no sentido espiritual da liderança de Israel. Foi um tempo de grande apostasia. O pessoal se afundou em idolatria, em corrupção, em adultério, e eles não ensinavam os seus filhos o caminho do Senhor. Ela, além de dar desses problemas mencionados, ela então estava também dentro de uma família onde havia poligamia. E aqui eu quero abrir um parênteses, embora a Bíblia nos mostre no Velho Testamento várias situações de poligamia, o próprio Abraão, outros patriarcas, e aqui nós vemos esse texto de Penina, Ana e Eucana. E aí, embora nós temos no Velho Testamento essa situação de poligamia, mas isso não era e nunca foi a vontade do Senhor. Em Gênesis capítulo 1 e 2 já deixa bem claro: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. E aquilo que uniu o homem, aquilo que uniu Deus, não separe o homem.
Então, queridos, embora nós temos esses relatos na Bíblia, mas Ana estava dentro dessa situação, uma família onde havia esta poligamia. E dentro dessa poligamia havia o quê? Havia a perseguição, havia a chacota, havia ali as provocações da Penina contra Ana. Por Penina tinha filhos e Ana não tinha filhos, era estéril, então ela perseguia, ela então azucrinava a vida dela. E ali também nós vemos o próprio esposo. Ana chorava, Ana orava, Ana buscava a Deus por um filho. E a oração dela é por um filho, um único filho. E aí então vem aqui, nós lemos o marido dela, ele é aquele sujeito que inspirou um cantor dos nossos dias a escrever e cantar aquela música. Esse cara sou eu, porque ele chega para Ana e fala, olha, por que você está triste? Por que você fica aí chorando? Olha, eu não sou melhor do que 10 filhos para você. Olha que insensibilidade. Você que é mulher, você sabe o quanto é importante ser mãe. Nós que somos pais também achamos extremamente importante sermos pais e o amor pelos nossos filhos. Mas aqui, esse sujeito, ele chega e diz, olha, cheio de si, eu não sou melhor do que 10 filhos para você. Por que você está chorando? Por que você está lamuriando? E aí então ele não apoiava. Qual que deveria ser o papel dele? Ele deveria ver a dor e o empenho de Ana, ele deveria se colocar ao lado dela e orar juntamente com ela, ser o líder da família e chamá-la junto para orar e buscar a Deus. Porque, assim como nós, eles deveriam estar acreditando num Deus todo-poderoso. Ana acreditava, nós vamos ver mais para frente, Ana acreditava, sempre acreditou, mas aparentemente ele não acreditava nesse Deus todo-poderoso e não dava esse apoio espiritual para Ana. Ela também, veja só como os problemas foram se avolumando na vida de Ana, ela também foi mal interpretada. De ano em ano, como nós vimos, a família subia até o lugar de adoração, chamado Siló, que era o lugar do templo do Senhor, o lugar onde ficava ali a arca do Senhor, a presença do Senhor, e ali eles ofereciam sacrifícios. E ali então o que acontece? Ana se coloca diante do Senhor, Eli estava ali próximo olhando e vê ela orando com amargura. E ela começa a chorar, e ela apenas, talvez, balbuciasse palavras, mas ficava ali só nos lábios, e não se ouvia a sua voz. E ela foi totalmente mal interpretada pelo Eli. E Eli então falou que ela estava embriagada, falou, até quando você vai estar se embriagando? Então, queridos, Ana, além de todos esses problemas, ela tinha esse estigma também, o estigma da esterilidade. As mulheres naquela época já eram pessoas que não havia muito valor na sociedade. E elas não eram levadas muitas vezes em conta. E especialmente aquelas que não podiam gerar, que eram estéreis, essas mulheres eram tidas como que amaldiçoadas por Deus. E assim então, ela ansiava por ser mãe. Um grande problema. Na verdade, grandes problemas na vida de Ana. E assim, meu querido irmão, minha querida irmã, eu não sei como está a sua vida, tenho ligado para algumas pessoas da nossa igreja, espero que eu já tenha ligado para você, ou que em breve eu consiga falar com você, ou que a gente vai se comunicando através das mensagens do WhatsApp. Mas eu sei, como a própria Bíblia diz em Romanos capítulo 5, nesse mundo nós vamos ter tribulações. E essas tribulações, elas nos trazem experiência, elas nos levam a crescer espiritualmente. Mas não é fácil passar por tribulações. O próprio Cristo, no capítulo 14 de João, diz,
olha, nesse mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Teremos aflições, teremos tribulações, teremos e temos problemas das nossas vidas. Eu não sei por qual dos problemas você está passando agora. Eu sei de um que você está passando, que é o problema na nossa sociedade, na nossa cidade, estado, país, na nossa região geopolítica, que é a pandemia. E a pandemia trouxe outros problemas, o problema de isolamento, o problema de estar tendo que ficar em casa, impossibilidade de sair, impossibilidade de ir ao trabalho, muitas vezes. Alguns estão perdendo emprego, outros não estão conseguindo visitar os seus parentes, seus avós, seus pais, seus filhos e vice-versa. Outros estão aí preocupados devido a situações que possam acarretar. Por exemplo, quem trabalha com aplicativos, eles estão impossibilitados de irem à rua com os seus carros para trabalhar. Aqueles que trabalham no transporte de escolares, como temos alguns da nossa igreja. Então, são tantas dificuldades que vão gerar outros problemas, o problema econômico, o problema da falta do dinheiro, ou do dinheiro diminuindo. O medo, queridos, é um sentimento, uma emoção que congela, que nos faz parar, que nos faz ficarmos estáticos e sem proatividade. Outros estão, devido a esse isolamento, entrando em crises de ansiedade, em crises de depressão, em crise de tristeza e angústia profunda. E especialmente essa questão do medo do futuro. E alguns jovens, eles estão também preocupados, ansiosos, a falta de oportunidades, a falta de sonhos, a falta de expectativas. Quantos problemas, queridos. Talvez uma irmã ou outra já tenha passado por esses problemas que Ana passou, ou alguns deles, a questão de tentar engravidar e não conseguir, a questão de um conflito familiar, talvez não pela poligamia, mas talvez por um desprezo, talvez por uma falta de comunicação, falta de amor, falta de carinho, talvez um problema estrutural na família, pais contra os filhos, filhos contra os pais, filhos entrando em caminhos que levam à distância do Senhor, a questão do pecado, a questão da bebida, das drogas, o sexo ilícito, tantos problemas que muitas vezes batem à nossa porta. Mas, queridos, o que nós podemos ver nesse texto, como nosso segundo ponto, nosso primeiro ponto ficou bem claro. O primeiro ponto é que um grande problema, muitas vezes, aparece em nossas vidas. E esse problema, muitas vezes, vem acompanhado de outros problemas. Um abismo chama outro abismo, um buraco, outro buraco, um degrau, outro degrau. E assim, um grande problema que nós podemos pautar na vida de Ana. Mas o que fez a Ana? A Ana, então, ela fez uma oração ousada. Uma oração ousada e uma oração com fé. Mas eu quero enfatizar essa questão. Ana fez uma oração ousada. A oração de Ana, queridos, era a oração de Ana que está aqui no capítulo 1 de Samuel. Aqui no versículo 9, diz assim: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, lá no lugar da presença do Senhor, no lugar onde eles adoravam a Deus, onde eles iam de ano em ano para sacrificar ao Senhor. Lá em Siló, estando o sacerdote Eli, sentado numa cadeira junto à entrada do santuário. Ana se levantou e com alma amargurada, ou com a alma entristecida, ou com a alma abalada,
chorou muito e orou ao Senhor. E ela orou fazendo também um voto. E esse voto foi: ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho. Orou por um filho. Então eu dedicarei ao Senhor todos os dias da sua vida, e ele se tornará um nazireu de Deus, onde o seu cabelo e a sua barba nunca será cortada. Enquanto ela orava e continuava a orar, Eli observava. E ela ali então se levantou, se colocou na presença do Senhor, começou a orar com a sua alma amargurada, entristecida. E talvez nessa sua tristeza profunda, ela não ousava nem levantar a voz a Deus, estava abalada. Estava tão abalada que o texto diz que ela se levantou e chorou. Ela orou, chorou, e ela então se derramou na presença de Deus. Ela fez uma oração muito ousada. E a oração ousada dela é que ela pediu um filho, um único filho. E a ousadia que ela fez, ou a ousadia que ela teve, foi de quê? Onde ela falou: ó Deus, se o Senhor se lembrar dessa tua serva, e se o Senhor me der um filho, eu vou dedicar esse filho ao Senhor todos os dias da vida dele. E ele vai se tornar uma pessoa consagrada a ti. E essa pessoa consagrada a ti, que já tinha sido exemplificada em outros textos do Pentateuco de Moisés, onde Deus pedia que pessoas fossem separadas e dedicadas totalmente a ele, onde elas não podiam cortar o cabelo, não podiam fazer a barba, não podiam beber bebida alcoólica, e se tornavam então nazireus de Deus. E aí então Ana falou: olha, eu vou dedicar o meu filho para o Senhor todos os dias. É interessante notar, queridos, que a ousadia de Ana está baseada também numa fé inabalável. Como nós podemos ver que ela tinha fé? Primeiro que ela orou e pediu por um filho, e falou que Deus era poderoso para dar esse filho. E ela vendo também que ali em Israel, onde havia um ambiente de corrupção espiritual, ali é que onde até mesmo Eli e os seus filhos, os sacerdotes, estavam em decadência espiritual. E ela então falou: olha, Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou trazer o meu filho para trabalhar aqui no santuário aos pés de Eli e aos pés dos filhos de Eli. Mas Ana sabia que Eli e que os seus filhos estavam em decadência espiritual, estavam com a vida corrompida, estavam totalmente longe do Senhor e não estavam fazendo nem por si e nem orientando o povo de Deus a buscar ao Senhor. Mas ela tinha fé e confiança, porque ela sabia que ela iria dedicar o menino não ao sacerdote, não àqueles sacerdotes, mas ela iria dedicar o seu filho a Deus, mesmo que ele fosse servir ali, aos pés de Eli, aos pés dos filhos de Eli, mas ela iria dedicar e sabia que ele estaria servindo diretamente a Deus e que Deus era poderoso para guardá-lo, para protegê-lo, para livrá-lo de todo mal e para usá-lo como bênção na nação de Israel. Então, queridos, Ana teve ousadia,
ela teve ousadia e ela chorou amarguradamente, ela levantou-se diante do Senhor, ela derramou a sua alma, ela pediu de maneira específica por um filho e ela então, com fé, ela disse: se o Senhor me der um filho, eu não tenho nenhum, mas se o Senhor me der um filho, eu vou dedicá-lo. E ele te servirá todos os dias ao Senhor. E aqui, queridos, eu queria fazer um parênteses. Eu queria fazer um parênteses aqui, queridos, no sentido de filhos. E aqui nós estamos dentro do mês da família e como é bom podermos falar sobre filhos e educação dos filhos, ensinar os filhos. Então aqui, queridos, o que eu quero dizer, primeiramente, é que veja como Ana dedicou o seu filho antes mesmo de ele nascer. E que nós, então, que nós possamos ser influenciados por esse exemplo maravilhoso de Ana. Tanto mulheres como homens, que nós possamos ser influenciados, que nós possamos dedicar aos nossos filhos antes mesmo deles nascerem. Ali é quando vamos até planejar os filhos, ou mesmo depois que onde já houve a fecundação e aquele feto está ali crescendo no ventre da mãe, que a mamãe e o papai, que eles possam dedicar os filhos ao Senhor. Não precisa esperar o nascimento, não precisa esperar a apresentação na igreja, não precisa ficar com medo. Olha que Ana poderia ficar temerosa, porque havia corrupção dos sacerdotes. Não havia um ambiente espiritual, mas mesmo assim ela iria levar o filho para trabalhar aos pés dos sacerdotes. Nós, muitas vezes, como os pais, nos preocupamos demasiadamente com o futuro dos nossos filhos. Mas nos preocupamos demasiadamente com o futuro apenas no sentido secular, apenas no sentido material, apenas no sentido do nível dessa vida aqui meramente humana. Mas que nós pudéssemos dedicar os nossos filhos. E nós vemos quantas e quantas histórias de filhos que hoje estão servindo a Deus como pastores, como missionários, como professores em instituições religiosas, ou servindo a Deus como profissionais e sendo bênçãos para as nações. Porque uma mãe, um pai, alguém orou. Eu sou fruto da oração. A oração não da minha mãe, mas a oração do meu irmão. O meu irmão que era crente, cristão, salvo, olhando para a minha vida que estava longe, é uma vida totalmente desregrada, sem temor de Deus, e ele começou a orar para que Deus me salvasse, para que Deus me transformasse. E ele que já era pastor também orava para que eu pudesse servir a Deus. Eu não era nem convertido e ele já orava para que eu pudesse servir a Deus. E como Deus foi maravilhoso e respondeu a oração, e aí eu fui salvo, fui liberto, fui transformado, cresci espiritualmente, lutei com o chamado ministerial, mas um dia eu respondi: sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, e Deus me deu esse privilégio de poder servi-lo. Olha, queridos, que nós possamos dedicar aos nossos filhos, mesmo antes deles nascerem, depois deles nascerem, a cada dia das nossas vidas. Então, querido, nós devemos preparar também os nossos filhos. Ana preparou Samuel para levá-lo para servir no templo. Ainda pequeno, ela orava por ele, ela ensinava os preceitos lá do Pentateuco, ela ensinava sobre o Deus único e verdadeiro, ela ensinava sobre servir, ela ensinava sobre obediência. E é assim, queridos, que nós devemos ensinar os nossos filhos. Como nós preparamos nossos filhos? Nós preparamos os nossos filhos, como diz lá Lucas, quando ele fala que Maria acompanhava
a vida de Jesus em todos os aspectos. E aí Jesus então ia se desenvolvendo fisicamente, socialmente, intelectualmente e socialmente diante dos homens e especialmente diante da graça de Deus. Que nós possamos, irmãos, prepararmos os nossos filhos. E aí, queridos, eu queria mencionar ainda que eu sei que eu e você não somos pais perfeitos. Não me leve a mal. Por melhor que você seja na sua vida pessoal, espiritual, mas nós não somos perfeitos. Mas nós podemos ser pais de oração. Os filhos não estão buscando pais perfeitos, eles estão buscando pais transparentes, verdadeiros, honestos, amorosos, que dialogam, que caminham, mas especialmente pais que oram e que intercedem por ele. Eu gostaria de ler uma citação aqui, uma citação do livro Orando em Volta dos Seus Filhos, de Mark Batterson. O livro Orando em Volta dos Seus Filhos. E a citação é assim: certifique-se de que o Pai Celestial ouça sobre os seus filhos diariamente. Ele aqui incentiva que você fale a Deus Pai, o Pai Celestial, sobre os seus filhos diariamente. Você nunca será um pai perfeito, mas pode ser um pai, uma mãe de oração. A oração é o seu maior privilégio como pai, como mãe. Seus filhos precisam ver e ouvir você orando. Seus filhos precisam ver e ouvir você orando. Suas orações por seus filhos são o maior legado que você pode deixar. Mark Batterson. Então, queridos, ore pelos seus filhos diariamente. Aproveite esse projeto 31 dias de oração pela família. Aproveite esse tema, Jesus transforma a minha família. Ore para que Deus salve seus filhos. Ore para que Deus, se eles já são salvos, que Deus edifique a vida dos seus filhos. Ore a Deus para que Deus os capacite a uma vida santa, a uma vida correta, íntegra, diante dele e diante da sociedade. Ore a Deus para que eles sejam bênçãos no reino de Deus. Ore a Deus para que ele se torne não apenas um médico, um professor, um engenheiro, mas ore a Deus para que eles se tornem servos e servas do Senhor, quer sejam médicos, professores, donas de casa, quer sejam dentistas, quer sejam operários, motoristas, quer sejam pastores ou missionários. Não importa a função que os nossos filhos venham ter, mas que eles sejam servos e servas íntegras diante de Deus, que realmente sirvam a Deus com alegria e com dedicação. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você que talvez já tenha envolvido ou esteja passando por esses grandes problemas e dificuldades, dar os problemas e as dificuldades, mas também que você possa fazer uma oração ousada, como foi a oração de Ana. Talvez você tenha que orar, talvez pelos seus futuros filhos. Senhor, eu dedico meus filhos ao Senhor. Talvez você tenha que orar pelos seus filhos que já estão vivos. Que talvez você tenha que orar e talvez você tenha que renovar e dedicar verdadeiramente seus filhos ao Senhor. E que você possa fazer isso ainda hoje. E aí então, na vida de Ana e também nas nossas vidas, quando nós enfrentamos os problemas, através de uma oração ousada, nós vemos resultados extraordinários. Os resultados extraordinários nessa história de Ana está no capítulo 2, nos primeiros 15 versículos do capítulo 2 de 1 Samuel, capítulo 2, de 1 a 15, nós vamos ver ali os resultados extraordinários.
Deus deu a Ana não somente Samuel, Deus deu a Ana filhos e filhas. E ela então pôde trazer Samuel para servir na casa do Senhor. Ela pôde trazer ali o Samuel para servir a Deus naquele lugar. Mas então, queridos, o que nós podemos ver na vida de Ana, na vida do seu esposo e na vida do seu filho Samuel, foram resultados extraordinários. A resposta de oração. A resposta de oração, como diz Efésios 3, capítulo 20, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de conceder muito além daquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu eterno poder que já habita em nós. Efésios capítulo 3, versículo 20. Ana pediu um filho e Deus deu filhos e filhas, que está aí no capítulo 2, especialmente aí no versículo 5. E aí Deus então permitiu que Samuel fosse trabalhar desde a sua tenra idade. Ele foi trabalhar e servir a Deus no santuário, servindo a Deus juntamente com o profeta Eli. E aí o que aconteceu? Olha nos resultados extraordinários que aconteceu. Samuel, pequenininho, Ana e o seu esposo. Ana contou toda a história para ele, para o esposo concordou em levar o menino para servir ao Senhor no tabernáculo, aos pés do sacerdote Eli. E aí então, um resultado extraordinário é que, primeiro, a oração foi respondida. E ela foi respondida além do que Ana pediu. E aí Samuel então começou a trabalhar ainda criança. Samuel cresceu e se desenvolveu, e ele não se tornou como Eli, nem como os filhos de Eli. Samuel se tornou o líder do primeiro avivamento no país de Israel. Samuel começou a servir a Deus e se tornou um juiz de Israel. E ele começou então a ensinar a palavra do Senhor, ele começou a incentivar a oração, ele conscientizou a deixar os ídolos e a servir somente ao único Deus verdadeiro. Samuel expulsou os filisteus da terra de Israel. Samuel estabeleceu a adoração ao único Deus verdadeiro. Samuel estabeleceu o reino de Israel. Samuel ungiu Davi como rei. Na verdade, ele ungiu Saul e depois ungiu Davi. Ambos os casos a pedido do próprio Deus. Não vamos entrar na questão de Saul, mas Deus pediu para Samuel ungir primeiramente Saul. Saul se desviou do caminho do Senhor. Deus manda então Samuel ungir Davi como rei. Ele o faz e Davi se torna um grande rei que estabeleceu e formou o reino de Israel. Samuel escreveu este primeiro livro de Samuel, que até hoje podemos ler, e Samuel se tornou o primeiro juiz, o primeiro rei e o primeiro sacerdote. Não, o primeiro juiz, o primeiro rei de Israel. E teve também a função de sacerdote. Já havia sacerdotes antes, como era o caso de Eli e seus filhos e outros, mas Samuel é como que fosse chamado na teologia um tipo de Cristo, porque ele teve, a única pessoa que teve as três funções de Cristo. Ele teve a função de juiz, ele teve a função de sacerdote e ele teve a função de rei. E o nosso Senhor Jesus, ele também é o justo juiz. Ele também é o sacerdote da linhagem especial que diz lá da linhagem de Melquisedeque, conforme diz Hebreus, que não teve início nem fim. É um sacerdócio que não é da linhagem de Arão, mas é um sacerdócio que não tem
pecado. Nunca pecou. Em tudo foi tentado, mas nunca pecou. E é um sacerdócio eterno. E ele é o rei. Não somente o rei, mas ele é o rei dos reis. Que grande, extraordinário resultado. Então, meu querido irmão, nessa empreitada de oração, nesse projeto de 31 dias de oração pela família, eu quero que você se inspire nessa história de Ana e de Samuel, especialmente na história de Ana. Ana enfrentou grandes problemas, problemas que foram se avolumando, que foram crescendo. Problema social, problema de corrupção de Israel, corrupção espiritual nos líderes, problema de decadência moral e espiritual do povo de Israel, problema familiar, poligamia, intrigas, problema de esterilidade, grandes problemas que ela enfrentou. Nós temos enfrentado grandes problemas, grandes dificuldades, situações enumeradas, que você conhece algumas, eu conheço algumas, e que cada um de nós tem que lutar com esses grandes problemas das nossas vidas. Mas Ana teve essa oração ousada, ela teve a ousadia de orar e de dedicar o seu filho. Se ele desse um filho a ela que era estéril, ela iria dedicar o filho para servi-lo todos os dias da sua vida. Que oração ousada, que oração intérpreta, que oração cheia de coragem. E que nós, irmãos, também, nesses tempos difíceis, tenhamos coragem, ousadia para orar com esse tipo de oração cheia de ousadia e de intrepidez, para que Deus assim possa fazer resultados extraordinários. O Deus de Ana é o mesmo Deus que nós servimos. Ele é o mesmo Deus, o Deus de ontem, o Deus de hoje, o Deus de eternamente. É o Senhor Jesus Cristo, o único e verdadeiro Deus, e que tem a capacidade de nos dar a vida eterna. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, que nós possamos orar com ousadia para enfrentar os problemas que se avolumam em nossas vidas, e que assim possamos experimentar resultados extraordinários em nossas vidas. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado por esse culto de oração e estudo da Tua Palavra. Obrigado por esse exemplo maravilhoso deixado lá no livro de Samuel para ser inspiração e estímulo em nossas vidas. Ó Pai, que nós possamos enfrentar os nossos problemas com orações ousadas, com orações cheias de coragem, para que assim, ó Deus, o Senhor possa fazer real aquele texto que o Senhor é poderoso de nos dar muito mais além do que pedimos ou pensamos. Que o Senhor possa então, ó Deus, responder às nossas orações muito além do que pensamos. Porque os nossos pensamentos são limitados, mas o Senhor é ilimitado. Ó Deus, os nossos pensamentos são tímidos, temerosos, mas o Senhor tem pensamentos poderosos, pensamentos grandiosos, pensamentos elevados sobre as nossas vidas e a vida dos nossos familiares. Ó Pai, que nós nesses dias presentes possamos experimentar resultados extraordinários em nossas vidas devido às nossas orações. Ó Pai, usa as mensagens desse projeto de oração, 31 dias de oração pela família. Usa as mensagens, usa ali, ó Deus, aquela arte que dá a ênfase diária da oração. E, ó Pai, use as nossas vidas para orarmos ousadamente, corajosamente, para que realmente possamos abrir os nossos corações, chorar diante da Tua presença, clamar ao Senhor pelos nossos familiares, os nossos cônjuges, os nossos filhos, os nossos pais, irmãos, parentes. Ó Deus, ajuda-nos a derramarmos os nossos corações diante do Senhor.
E, ó Pai, nós oramos, resolve esse grande problema que estamos enfrentando na área da saúde, na área da economia e aqui no Brasil, na área também política. Ó Deus, tem de misericórdia de cada um de nós e da nossa nação, para que possamos orar ousadamente, diariamente, e assim vermos esses resultados extraordinários e vemos os nossos problemas caindo por terra agora, em nome de Jesus. E você que crê nisso, diga amém. Amém, aleluia, amém. Glória a Deus, aleluia. E assim, queridos, estamos encerrando esse culto, um culto que alegra os nossos corações, porque sabemos que estamos oferecendo a Deus nossas orações, nossa adoração, o nosso serviço ao Senhor. E também sabendo que estamos conectados, não somente através das redes sociais, mas principalmente estamos conectados pelo Senhor, pelo Espírito do Senhor. E que assim, que o amor do Deus Pai, a graça e a paz de Jesus, o Deus Filho, que a consolação, o poder e a presença do Deus Espírito Santo esteja com você, com todas as famílias da nossa igreja. E até em breve. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe na graça e na paz do Senhor.